Bom dia! Hoje é dia 27 de março e vamos para o nosso devocional da manhã. Bom dia! Hoje é dia 27 de março e vamos para o devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Mateus 26:56 e Mateus 15:27. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá. Como o Evangelho de Mateus é o único livro do nosso devocional, então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus. Mas em sua sabedoria ele saberia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus, porém, desde o início da tradição cristã, confirma que o apóstolo Mateus é o autor deste evangelho. O autor do o nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros de apóstolos em sétimo ou oitavo lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre o seu chamado. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem de seu livro, no capítulo 10, versículo 3. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que corroboram com isto, e eles o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja Irineu sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, este não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também pela forma, porque ele forma uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 70 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado na verdade como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão e, portanto, o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado de 8 vezes de filho de Davi, relacionando a isso a outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção do reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes. Considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus, Mateus chama 32 vezes de reino dos céus, e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado como ao seu povo na terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, o qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs.
e nesse parte que os Assembleia ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez pelo nome na Bíblia. O serviço de Cristo termina em seu sofrimento e morte, mas também como sua ressurreição e envio dos apóstolos. Mateus não menciona sua ascensão aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, os quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram à sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 para o povo de Israel, o Senhor os instruiu como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo de seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os 100 sinais, o Senhor Jesus explica aos seus discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades: o reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado para ele, para seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão de reino dos céus 32 vezes, a fim de enfatizar que o início desse reinado, desse poder, é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus, também em Mateus, é visto como já sendo presente. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. No Evangelho de Mateus é o único qual a Assembleia, a Igreja do Novo Testamento é mencionada. Ele anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes presentes na dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai no céu pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória para toda a eternidade. Em Mateus 18, versículo 15 ao 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar com ajuntamento, em todas as questões sobre ordem e disciplina. O Senhor conferiu à Assembleia Local a mais alta autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertencia ao mistério de Deus, ao qual é revelada no Novo Testamento. Após o Filho de Deus ter completado a redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo: uma visão geral. Vamos ler sobre os capítulos 26 e 15. 26, 26, 27 e 28, a conclusão do serviço do rei. 26, a Páscoa e a prisão de Jesus. E o capítulo 15, Mateus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a segunda parte principal, o serviço do rei rejeitado. Capítulo 15, os fariseus, a mulher cananeia e os 4.000 que foram alimentados. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Mateus. E agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Então, os discípulos, todos deixando, fugiram. Mateus 26, versículo 56. Eles nunca os abandonou, mas eles, temendo covardemente por suas vidas, fugiram dele no exato início de seu sofrimento. Este é apenas um exemplo didático da fragilidade de todos os cristãos. Foram deixados por conta própria, eles são, no máximo, como ovelhas que fogem quando o lobo aparece. Todos haviam sido alertados do perigo e tinham prometido morrer ao invés de deixar seu mestre. E ainda assim foram tomados por um pânico súbito e saíram correndo. Por ser
Pode ser que eu, ao iniciar este dia, tenha preparado minha mente para suportar uma provação em nome do Senhor e me imagino estar certo de demonstrar perfeita fidelidade. Mas deixe-me desconfiar de mim mesmo, para que, por ter o mesmo coração perverso de incredulidade, eu não abandone o meu Senhor como fizeram os apóstolos. Uma coisa é prometer, outra coisa bem diferente é cumprir. Teria sido sua honra eterna estar ao lado de Jesus corajosamente. Eles fugiram da honra que eu não os imite. Aonde mais poderia estar tão seguro quanto perto de seu mestre, que poderia chamar os 12 legiões de anjos na mesma hora? Eles fugiram da sua verdadeira segurança. Ó Deus, que eu também não faça o papel de tolo. A graça divina pode fazer um covarde um bravo. O pavio fumegante pode explodir como um fogo no altar. Quando o Senhor deseja, estes mesmos apóstolos que foram tímidos como lebres se tornaram audazes como leões depois que o Espírito desceu sobre eles. E da mesma forma, o Espírito Santo pode fazer o meu espírito covarde um espírito corajoso para confessar meu Senhor e testemunhar sua verdade. Que angústia deve ter sido o Salvador quando viu seus amigos tão infiéis. Ele foi um ingrediente, esse foi um ingrediente amargo em sua taça, mas aquela taça está seca. Que eu não coloque outra gota nela. Se eu abandonar o meu Senhor, vou crucificá-lo outra vez e envergonhá-lo abertamente. Ó Espírito bendito, guarda-me de um fim tão vergonhoso. E o devocional da noite é: ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mateus 15, versículo 27. Essa mulher recebeu consolo em sua tristeza ao pensar nos grandes ensinamentos de Cristo. O mestre havia falado sobre o pão dos filhos, então ela argumentou: Como és mestre da mesa da graça, sei que és dono de uma casa generosa de casa generoso, e certamente haverá abundância de pão em tua mesa, e também abundância para os filhos, que terá migalhas para jogar ao chão para os cachorros, e os filhos não terão fome só porque os cães estão sendo alimentados. A mulher achava que Jesus era o tipo de homem capaz de prover uma mesa muito bem, e ele tinha necessidade apenas de migalhas. Ainda assim, lembre-se do que pedia, que o demônio fosse expulso de sua filha. Foi uma grande atitude a dela, pois tinha tão alta estima por Cristo que isto é nada para ele, e apenas uma migalha para Cristo. Essa é a estrada real da consolação. Grandes pensamentos apenas sobre o seu pecado levarão ao desprezo, mas grandes pensamentos sobre Cristo o condizirão ao céu da paz. Meus pecados são muitos, mas ó, não é difícil para Jesus levá-los embora. O peso da minha culpa me colocou para baixo com o pé de um gigante esmaga um inseto, mas não é mais que um grão de poeira para ele, porque o meu Senhor já carregou sua maldição em seu próprio corpo na cruz. Será apenas um pequeno ato para ele dar a mim toda a remissão. Embora de minha parte será uma bênção infinita recebê-la. A mulher abre a boca de sua alma esperando grandes coisas de Jesus, e ele enche com amor. Caro leitor, faça o mesmo. Ela concordou com Cristo e lhe disse, mas o segurou rapidamente e levantou argumentos apesar de suas duras palavras. Por crer nas grandes obras dele, ela o convenceu. Obteve vitória por crer nele. Ela obteve vitória por crer nele. Este é o caso, um exemplo de fé que prevalece, e se quisermos vencer como esta mulher, precisamos usar suas práticas. E esse é o nosso devocional do dia 27 de março. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia aqui no Instagram. Tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de fim de semana e até o próximo.